Existe uma linha curta em Deuteronômio 3, 11, que parece pequena demais para sustentar o peso do que ela sugere. A linha menciona uma cama de ferro, 9 côvados de comprimento, 4 de largura. Medidas que, convertidas, dariam algo próximo a 4 metros de comprimento. Talvez mais, dependendo do côvado usado. O nome do dono dessa cama, Og, rei de Bazã. A questão não é se a cama existiu. A questão é o que ela implica. Se Og precisava de uma cama desse tamanho, quanto ele media? E se ele media isso, como chegou ao poder? E se chegou ao poder, o que aconteceu com os outros? O texto também diz que Og era o último dos Refaitas, último de uma linhagem. E se você seguir essa linha até o começo, ela passa por Gênesis 6, passa por Números 13, passa por nomes como Og, Sion, Arba, e conecta Bazã, Monte Hermon, e um padrão de narrativas sobre gigantes que aparecem onde não deveriam aparecer. Se você quer investigações assim, que seguem o texto até onde ele vai, e depois comparam com o que sobrou de pedra, de terra, de cronologia, se inscreve no canal e ativa o sino, porque o que vem a seguir não é fantasia, é método. Vamos abrir o arquivo de Og, camada por camada, e você vai decidir o que fica de pé. Hoje, você vai saber 3 coisas. Primeiro, o que o texto bíblico realmente diz sobre Og, o que ele permite afirmar e o que ele deixa em aberto. Segundo, o que a arqueologia e a geografia de Bazã revelam, e o que elas não conseguem explicar. Terceiro, por que Og não é só mais um rei antigo, mas um marcador de algo maior, uma linha que conecta memória, mito e possivelmente história. E o ponto onde essas 3 coisas se cruzam não é confortável, porque se Og foi literal, as implicações são claras. Se Og foi simbólico, por que o texto insiste em números, medidas, localização geográfica precisa, nome do lugar onde a cama ficou guardada? E se Og foi uma mistura, memória distorcida, mas baseada em algo? Então a pergunta muda. Muda de era real para o que estava acontecendo em Bazã que gerou esse tipo de registro. Og aparece em Deuteronômio 3. Moisés está conduzindo o povo de Israel pela margem leste do Jordão. Eles já derrotaram Seom, rei dos amorreus, que controlava essa região ao sul. Agora avançam para o norte, em direção a Bazã. O texto diz que Og saiu ao encontro deles em Edrei. Batalha. Vitória de Israel. Conquista de 60 cidades fortificadas. E depois, quase como um parêntese, a informação sobre a cama. Pois só Og, rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que a sua cama, uma cama de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? 9 côvados de comprimento, 4 de largura. A cama estava em Rabá, não em Bazã. Em Rabá dos Amonitas, a mais de 100 quilômetros ao sul. Por que uma cama de um rei de Bazã estaria lá? Troféu de guerra? Relíquia? Prova? O texto não explica, mas a menção é específica demais para ser só folclore. A palavra usada para descrever Og é Refaíta, em hebraico, Refaim. Aparece em vários lugares do Antigo Testamento. Gênesis 14 menciona os Refaim como habitantes de Asterote e Carnaim, região próxima a Bazã. Deuteronômio 2, 20 diz que os amonitas chamavam os Refaim de Zamzumins. Deuteronômio 3, 13 afirma que a terra de Bazã era chamada de terra dos Refaim. Números 13 traz o relato dos espiões enviados a Canaã, que voltam dizendo ter visto os anaquins, descendentes dos Nefilim, e se sentem como gafanhotos diante deles. Josué 12 lista Og entre os reis derrotados. Josué 13 repete que ele era dos que restaram dos Refaim. A repetição importa. Quando um texto antigo repete uma designação assim, ele está marcando Og como exceção, como remanescente, como fim de algo. Então, quem eram os Refaim? A etimologia é debatida. Alguns estudiosos conectam a raiz hebraica ao verbo rafa, que pode significar curar ou tornar fraco, o que gera leituras contraditórias, guerreiros poderosos ou espíritos dos mortos. Outros sugerem conexão com Rafá, relacionado a gigantes. Fora da Bíblia, textos ugaríticos mencionam os Repium, seres associados a reis mortos, ancestrais divinizados. Em Ugarit, localizada na costa da Síria, havia um culto aos RP1, que eram invocados como protetores. Isso coloca os Refaim em uma camada cultural mais ampla. Não apenas gigantes físicos, mas possivelmente uma casta ou linhagem com status quase mítico. O problema é que os textos bíblicos tratam Og como histórico. Rei, batalha, território, cama. Não como mito, como evento. Agora, a cama. 9 côvados de comprimento.
O côvado padrão do Antigo Oriente variava entre 44 e 52 centímetros, dependendo da região e do período. Se usarmos o côvado comum de 45 centímetros, 9 côvados dão 4,05 metros. Se usarmos o côvado real egípcio de 52,5 centímetros, dão 4,73 metros. Camas antigas não eram feitas sob medida apertada, havia espaço. Mas mesmo assim, para precisar de uma cama de 4,5 metros, Og teria de medir pelo menos 3,5 metros, possivelmente mais. Se arredondarmos para cima e considerarmos proporções, chegamos perto de 4 metros. Alguns cálculos mais generosos, baseados no côvado longo, chegam a sugerir alturas entre 4, 2 e 4, 5 metros. A tradição judaica posterior inflou isso ainda mais, chegando a falar em 9 metros ou mais. Mas essas são extrapolações rabínicas, não o texto direto. O que o texto diz é: a cama media isso. E isso já é suficiente para causar problema. Porque seres humanos de 4 metros não existem na biologia conhecida. O maior ser humano registrado com medições médicas confiáveis foi Robert Wadlow, com 2,72 metros. E ele sofria de gigantismo causado por disfunção na glândula pituitária. Morreu aos 22 anos. Seu corpo não suportava o próprio peso. Acima de 3 metros, os problemas se multiplicam. Pressão sobre as articulações, dificuldade cardíaca para bombear sangue até o cérebro. Expectativa de vida drasticamente reduzida. Um homem de 4,5 metros, em teoria, não conseguiria funcionar, a menos que a estrutura biológica fosse diferente, a menos que houvesse algo na fisiologia, densidade óssea, proporção muscular, sistema circulatório, que não corresponde ao padrão humano, ou a menos que a cama não fosse literal, ou a menos que Og não fosse literal. Mas então, por que o texto insiste na cama de ferro, nas medidas, no local onde ela ficou? Por que não dizer apenas Og era muito alto e seguir? E aqui entra a segunda camada. Og não é mencionado isolado. Ele é o último dos refaítas, o que significa que havia outros. Deuteronômio 2, 20 e 21 diz que antes dos amonitas, a terra era habitada pelos refaim, que os amonitas chamavam de zamzumins, povo grande e numeroso e alto como os anaquins. Deuteronômio, número 2, 10 e 11, menciona os emins, também contados entre os refaim, que habitavam Moabe. Gênesis 14, 5, cita os refaim, os uzins, os emins, como povos derrotados por Kedorlaomer e seus aliados. Então os refaim não eram apenas Og, eram uma população, ou pelo menos uma linhagem dentro de várias populações na Transjordânia. O texto trata isso como história conhecida, não como lenda. Trata como havia esses povos, eles foram derrotados. Og era o último rei dessa linhagem. A pergunta óbvia é: se eram tantos, onde estão os restos? Onde estão os esqueletos de 4 metros? A arqueologia não encontrou. Não há restos ósseos confirmados de humanos de 4 metros na região de Bazã, nem em Rabá, nem em Asterote Carnaim, nem em Edrei. O que existe são megalitos. Muitos. Bazã é uma das regiões com maior concentração de estruturas megalíticas do Levante. Dolmens, estruturas funerárias feitas de grandes lajes de pedra, uma horizontal sobre 2 ou mais verticais, centenas deles. Alguns com tampas de várias toneladas, menhires, círculos de pedra. Essas estruturas datam, em geral, do período calcolítico e início da Idade do Bronze, aproximadamente entre 400 e 500 e 2001 a.C., muito antes de Og, se seguirmos a cronologia tradicional que coloca a conquista israelita por volta de 1400, 1200 a.C. Mas a tradição local sempre associou esses dolmens aos refaim, até hoje. Alguns beduínos chamam essas estruturas de casas dos gigantes. Tradição oral. Não é prova, mas é um padrão de memória. A questão não é se essas estruturas foram feitas por gigantes, a questão é porque a tradição conectou gigantes a essas estruturas. E a resposta convencional é: porque eram grandes. Megalitos impressionam. Comunidades posteriores, sem conhecimento técnico de como foram construídos, atribuem a construção a seres sobre-humanos. É um padrão global. Stonehenge foi atribuído a Merlin. As pirâmides foram atribuídas a alienígenas por pessoas que não conseguem imaginar escravos arrastando blocos. É cognitivo, é humano. Mas no caso de Bazã, a conexão não é pós-hoc. Ela está no texto. O texto bíblico ele já identifica Bazã como terra dos refaim antes da chegada de Israel. Ou seja, a memória não foi criada depois, estava lá durante. E isso muda o tipo de pergunta que você pode fazer. Porque se a memória de gigantes em Bazã já existia na época do texto, então talvez não seja só atribuição mística. Talvez os megalitos sejam evidência de uma população com capacidade técnica incomum. Talvez os refaim fossem uma elite especializada em engenharia e guerra, fisicamente maiores que a média.
não 4 metros, mas 2 metros, 2 metros e meio, o suficiente para serem chamados de gigantes, em um contexto onde a altura média era 60 metros. E talvez Og, como rei, fosse o maior deles. E talvez a cama fosse exagerada com o tempo, mas baseada em algo. Ou talvez não. Talvez a cama fosse exatamente o que o texto diz. E isso nos força a escolher. Ignorar o texto, reinterpretá-lo, ou levá-lo a sério e enfrentar o problema biológico. Vamos ao Monte Hermon. Fica ao norte de Bazã, na fronteira entre o Líbano, Síria e Israel hoje. Pico com 2. 814 metros de altitude. Em hebraico, Hermon pode derivar de Eren, algo dedicado, consagrado ou separado. Há também a conexão com a raiz Haran, proibido. O Monte Hermon aparece em Deuteronômio 3, 8 e 9 como limite norte da conquista de Og, desde o ribeiro de Arnon até o Monte Hermon. Mas Hermon não é só geografia, é teologia, ou pelo menos é interpretação, porque o livro de Enoque, texto apócrifo judaico, coloca o Monte Hermon como o lugar onde os vigilantes, anjos rebeldes, desceram e juraram entre si se unir às filhas dos homens. Enoque 6, 6 diz: E juraram todos juntos, e se comprometeram mutuamente com maldições. E eram 200 os que desceram nos dias de Gered, no cume do Monte Hermon. Segundo Enoque, dessa união nasceram os Nefilim, gigantes que corromperam a terra e provocaram o dilúvio. O texto de Enoque não é escritura canônica para judeus rabínicos nem para a maioria dos cristãos, mas foi canônico para a igreja etíope e altamente influente no judaísmo do Segundo Templo. E ele oferece uma leitura específica de Gênesis 6, 1-4. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Quem são os filhos de Deus? A interpretação tradicional judaica tardia é que eram homens da linhagem de Sete. A interpretação de Enoque é que eram anjos. A palavra hebraica é Bnei Elohim, que em Jó 1, 6 e 2, 1 claramente se refere a seres celestiais. Mas Gênesis 6 não detalha, só registra. E depois diz, e também depois do dilúvio. Nefilim apareceram de novo, e aqui está o nó. Números 13, 33, menciona os Anaquins, e diz, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes Nefilim, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nefilim, depois do dilúvio. O dilúvio deveria ter eliminado tudo, exceto Noé e sua família. Como Nefilim aparecem depois? 3 respostas possíveis. Primeira, a palavra Nefilim, em Números 13, não é técnica, é descritiva. Os espiões estão usando o termo para dizer gigantes assustadores, não uma linhagem específica. Segunda, houve uma segunda incursão, e também depois. Terceira, a cronologia bíblica foi editada e reorganizada ao longo do tempo, e o texto reflete memórias sobrepostas de diferentes períodos. Nenhuma dessas respostas é confortável. A primeira ignora a linguagem. A segunda cria teologia problemática. A terceira desmonta a confiabilidade histórica do texto. Mas e se a resposta for memória cultural de uma população real? Uma população que, por qualquer razão, genética, dieta, seleção artificial, endogamia controlada, era significativamente maior e que dominava a região de Bazã e depois se espalhou para Canaã. A linhagem dos Anaquins teria vindo de Arba, fundador de Kiriat Arba, mais tarde chamada Hebron. Josué 14, 15 diz: Arba foi o maior homem entre os Anaquins. Josué derrotou os Anaquins em Hebron, Debir, Anab. Josué 11, 21, 22. Naquele tempo veio Josué e exterminou os Anaquins da região montanhosa. Somente em Gaza, Gade e Asdod restaram alguns. Filisteus. Os Anaquins que sobraram estavam nas cidades filisteias. E de lá, séculos depois, sai Golias. Golias de Gate. 6 côvados e 1 palmo. Entre 2,90 e 3, 30 metros, dependendo do côvado. Golias é descrito como o campeão dos filisteus. E os irmãos dele, segundo 1 Samuel 21, menciona Isbi-Benob, Saf, e um sem nome, todos descendentes dos gigantes em Gate. Então a linhagem não terminou com Og. Og era o último rei refaíta, mas havia Anaquins, havia descendentes em Gate. Golias é o último link registrado. Isso sugere continuidade.
Não uma raça mítica que desapareceu, mas uma linhagem que foi progressivamente eliminada através de guerras de conquista. Israel contra os Refaim em Bazã, Israel contra os Anaquins em Canaã, Davi contra os descendentes em Gate. O padrão é consistente. Essas linhagens estão sempre associadas a fortalezas, cidades fortificadas, regiões montanhosas defensáveis. Og controlava 60 cidades fortificadas. Os Anaquins estavam em Hebron, uma fortaleza natural. Golias saía de Gate, cidade murada. Não eram nômades, eram estabelecidos, tecnologicamente sofisticados, estrategicamente posicionados. E foram eliminados. A pergunta é, por quê? Por que a campanha foi tão sistemática? Porque se a resposta é só, eles eram inimigos, então não há necessidade de marcar a linhagem. Todo inimigo era inimigo. Mas o texto não diz só, derrotamos Og. Diz Og, último dos Refaim. Não diz só, derrotamos os Anaquins. Diz, exterminamos os Anaquins. Há intencionalidade. Há algo sobre essa linhagem que precisava ser apagada. E se lermos isso junto com Gênesis 6, a terra estava corrompida, e com Enoque. Os Nefilim corrompiam toda a carne. Então a campanha não é só militar. É teológica. É purificação genética. É restauração de algo que foi misturado. Essa leitura é especulativa, mas é consistente. E é assustadora, porque se for isso, então Og não é só o último rei de Bazã. Ele é o último descendente direto de uma linhagem que a Bíblia considera corrupção biológica. E a cama em Rabá não é troféu. É evidência. É prova de que existiu. É o equivalente antigo de guarda isso, porque um dia vão perguntar. Agora, o que a arqueologia realmente diz sobre Bazã? Bazã é a região do Golã e Haurã, no sul da Síria e norte de Israel. Solo vulcânico, extremamente fértil. Deuteronômio 32, 14, chama de terra de trigo e cevada. Bazã era rica, Og controlava Asterote e Edrei, as duas capitais. Asterote é identificada como Tel Ashtara, perto de Daraa, na Síria. Edrei é identificada como Daraa moderna. Escavações em Tel Ashtara revelaram ocupação desde a Idade do Bronze inicial. Mas a cidade foi destruída e reconstruída múltiplas vezes. Não há registro claro de um palácio de Og. Não há inscrições. Não há evidência arqueológica direta da batalha descrita em Deuteronômio 3. Isso é esperado. A maioria das batalhas antigas não deixa registro arqueológico direto. O que temos são camadas de destruição, que podem corresponder ou não ao evento bíblico. A cronologia é complicada porque a datação por carbono 14 tem margem de erro, e muitas cidades foram destruídas múltiplas vezes por múltiplas razões. Mas o que temos é isto, uma concentração de megalitos, dólmens de Bazã, centenas deles. O maior tem tampa de basalto estimada em 50 toneladas. 50 toneladas. Cortado, transportado, posicionado sobre suportes verticais. Com ferramentas de pedra ou bronze inicial, porque estamos falando de 3000 a.C. Como? A resposta convencional é força bruta, muita gente, rampas, alavancas, tempo. Possível? Sim. Provado? Não exatamente. Porque não há evidência de ferramentas suficientes, nem de pedreiras próximas o bastante, nem de assentamentos grandes o suficiente para fornecer a mão de obra. E a escala se repete. É uma cultura megalítica. O mesmo padrão aparece no Cáucaso, na Bretanha, em Malta, na Escandinávia, na Península Ibérica, na Indonésia, na Ilha de Páscoa. Sempre a mesma pergunta. Como e por quê? E sempre a mesma resposta popular. Gigantes. Não porque seja a resposta correta, mas porque é a resposta que a mente humana oferece quando não entende a engenharia. E quando o texto bíblico já associa gigantes à região onde os megalitos estão, a linha fica mais difícil de apagar. Vamos falar de Baalbek. Fica no Líbano, não em Bazã, mas perto o suficiente. Cerca de 65 quilômetros a noroeste do Monte Hermon. O templo de Júpiter em Baalbek foi construído pelos romanos, mas sobre uma plataforma anterior. E essa plataforma tem pedras que desafiam lógica. 3 blocos de calcário, conhecidos como trilithon, cada um pesando entre 750 e 800 toneladas. E outro bloco, ainda maior, parcialmente cortado na pedreira, a 900 metros de distância, que pesa cerca de 200 toneladas. Os romanos usaram pedras grandes em suas construções, mas nada comparável a isso. A maior pedra movida pelos romanos em outro lugar é o obelisco de Latrão, com 455 toneladas, e foi transportado por via fluvial. As pedras de Baalbek foram transportadas por terra, encaixadas com precisão milimétrica, e a plataforma foi reutilizada pelos romanos como base para o templo. Os romanos não se atribuem à construção da plataforma. A tradição local atribui a construção a Nimrod, ou a gigantes, ou a Caim.
Lenda? Claro, mas baseada em quê? Baseada em não entender como aquilo foi feito. E quando a arqueologia honestamente diz não sabemos exatamente como isso foi transportado, você tem espaço para hipóteses. Você lê isso como metáfora, memória histórica ou mistura? Por quê? Deixe sua resposta nos comentários, porque isso importa. Não estamos aqui para vender certeza. Estamos aqui para abrir perguntas que não têm resposta pronta. Voltando ao texto. Deuteronômio 3 diz que Og tinha 60 cidades fortificadas, todas com muros altos, portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros. 60 cidades fortificadas. Isso é um reino real, com infraestrutura, com administração, com economia, com metalurgia, ferro para a cama, com força militar. Og saiu ao encontro de Israel em Edrei com todo o seu exército. Perdeu. Deuteronômio 3, 3, 6. O Senhor nosso Deus também nos entregou a Og, e as ferimos até que não lhe ficou sobrevivente. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, destruindo-as totalmente, homens, mulheres e crianças. Mas todo o gado e os despojos das cidades tomamos para nós. Herem, destruição completa. A mesma palavra usada para Jericó, para Ai, para os Anaquins. Sempre que há referência a gigantes ou Refaim, há Herem. Por quê? Porque eram inimigos? Todos eram inimigos. Mas nem todos foram exterminados. Os gibeonitas fizeram paz e foram preservados. Os jebuseus permaneceram em Jerusalém até Davi. Mas os Refaim, extermínio. E isso é pattern. Isso é intencional. Gênesis 15, 18, 21. Lista os povos que seriam desapossados por Israel. Queneus, Quenezeus, Cadmoneus, Heteus, Perizeus, Refaim, Amorreus, Cananeus, Girgazeus, Jebuseus. 10 povos. Refaim está na lista. Mas Refaim é tratado diferente. Deuteronômio 2, 11. Eles também eram considerados gigantes como os Anaquins. Deuteronômio 2, 20. Terra de gigantes. Antigamente habitavam nela gigantes. A designação é constante. E a destruição é total. Deuteronômio 3, 6. Como fizemos a Seom, rei de Esbom, assim também destruímos totalmente todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Não há escravidão, não há tributação, não há vassalagem, há pagamento. E se você juntar isso com a linguagem de Gênesis 6, estava corrompida toda a carne, você tem um possível motivo. Não é que fossem mais perigosos militarmente, é que fossem considerados impuros geneticamente, híbridos, contaminação. E isso explica por que a memória foi preservada, por que a cama foi guardada. Por que Og foi marcado como último? Porque era o fim de algo que não deveria ter existido. Agora, isso pode ser lido de outra forma. Pode ser memória distorcida de conflitos entre populações endogâmicas. Pode ser propaganda teológica para justificar genocídio. Pode ser a tentativa de uma população menor e mais fraca de demonizar uma população maior e tecnologicamente superior. Israel era nômade. Os Refaim eram urbanos, fortificados, metalúrgicos. Davi estava em desvantagem física contra Golias. A narrativa transforma a desvantagem em virtude. Eles eram gigantes corruptos. Nós éramos pequenos, mas justos. Deus lutou por nós. Isso funciona como construção nacional. Funciona como teologia de libertação. Mas funciona também se a premissa for verdadeira. Se realmente houve uma linhagem geneticamente distinta, fisicamente dominante e estrategicamente ameaçadora. E a linha entre mito útil e memória histórica é sempre difusa em textos antigos. Vamos à linguística. A palavra Nephilim, em hebraico, vem da raiz nafal, cair. Noflim, os caídos. Enoque lê isso literalmente, anjos caídos. Mas a raiz também pode ser lida como aqueles que fazem cair, guerreiros, atacantes. Números 13, 33 usa Nefilim ao descrever os Anaquins. Mas o Pentateuco samaritano, a Septuaginta grega e outros manuscritos antigos têm variações. Alguns manuscritos da Septuaginta traduzem Nefilim como gigantes, titãs ou simplesmente transliteram. A tradução grega gigantes vem de digas, que originalmente significava nascido da terra, na mitologia grega. Então já há camadas de interpretação. Nephilim pode ser nome próprio, uma raça, descrição, gigantes, ou metáfora, guerreiros temidos. O texto não é claro. E quando o texto não é claro, a tradição preenche. A tradição judaica pós-exílica preferiu a leitura filhos de Sete, plus filhas de Caim, pecar corrupção moral. A tradição cristã primitiva preferiu Enoque, anjos, plus humanos, tarás, corrupção genética.
Ambas tentam explicar por que Deus enviou o dilúvio. Ambas pressupõem que algo estava errado o suficiente para destruir tudo. E aqui está a atenção. Se Gênesis 6 é alegórico, por que Números 13, Deuteronômio 2, Josué 12, Dom e Samuel 21 continuam mencionando gigantes como históricos? Se é literal, por que não há esqueletos? E se é misto, algum núcleo histórico envolvido em linguagem míticas, onde está a linha? A arqueologia não ajuda a resolver. A ausência de evidência não é evidência de ausência, mas também não é licença para afirmar o que quiser. O que temos é textos que tratam Og como real, uma cama com medidas precisas, um território identificável, dólmens enormes na região, tradição oral local que conecta os megalitos a gigantes, e uma sequência narrativa de extermínio sistemático de linhagens designadas como gigantes. Isso não prova que gigantes de 4 metros existiram, mas prova que algo sobre essa população exigia registro, e que a memória não foi apagada, foi preservada, transmitida e eventualmente codificada em escritura. A conexão com o Monte Hermon é geográfica e simbólica. Geograficamente, Hermon é o limite norte de Bassã. É o pico mais alto da região, visível de longe, usado como marco territorial. Deuteronômio 3, 8, desde o ribeiro de Arnon até o Monte Hermon. Deuteronômio 4, 48, desde Aroer até o Monte Sion, que é Hermon. O texto identifica Hermon com Sion, mas aqui Sion não é Jerusalém. É outro nome para Hermon. Confusão? Sim, mas também indica que Hermon tinha múltiplos nomes, o que sugere importância regional. Simbolicamente, Hermon é portal. Enoque coloca os vigilantes lá. Salmo 133. 3 menciona o orvalho do Hermon como bênção, mas também há tradições negativas. Hermon como lugar de pacto rebelde, como monte da maldição. A ambiguidade é estranha, e a localização importa porque Bazã fica na base de Hermon. Se Hermon é onde a mistura começou, Bazã é onde os descendentes se estabeleceram. E Og é o último rei dessa linhagem. Geografia vira teologia, topografia vira narrativa. E o padrão se repete. Não só em Israel. Sumérios tinham os Anunnaki, descritos como aqueles que desceram do céu. Babilônios tinham os Apkalu, 7 sábios que desceram antes do dilúvio e ensinaram civilização. Egípcios tinham os Shemsu-Hor, seguidores de Horus, seres semidivinos que governaram antes dos faraós. Gregos tinham os titãs e os gigantes, nascidos da terra, que lutaram contra os deuses. Nórdicos tinham os Jotun, gigantes de gelo e fogo, inimigos dos deuses. Hindus tinham os Asura e os Rakshasa, seres poderosos, às vezes aliados, às vezes inimigos. Todas essas tradições têm o mesmo padrão. Seres maiores que humanos, mais antigos, associados a conhecimento ou tecnologia, eventualmente derrotados ou expulsos. É coincidência? É arquétipo universal? Ou é memória? A teoria do arquétipo diz: a mente humana cria mitos para explicar o desconhecido. Gigantes representam forças naturais, tribos inimigas ou medos coletivos. É psicologia. É Jung. É possível. Mas não explica por que as narrativas têm detalhes compatíveis, por que os Nephilim são associados a filhos de Deus, e os Anunnaki são filhos do céu, e os Titãs são filhos de Urano, céu. Por que Enoque diz que os vigilantes ensinaram metalurgia, magia e cosméticos, e os Apkalu ensinaram agricultura, construção e escrita? Por que o dilúvio aparece em Suméria, Babilônia, Grécia, Índia, China, América do Norte, América do Sul, Austrália? Dilúvio global é geologicamente questionável, mas dilúvios regionais são confirmados. E se diferentes culturas preservaram memória de catástrofes locais e depois as conectaram a narrativas de seres anteriores, então talvez haja núcleo histórico. Talvez houve uma população pré-diluviana, tecnologicamente avançada para a época, que desapareceu. E talvez os descendentes, ou os sobreviventes, foram lembrados como gigantes. Mas isso esbarra em cronologia. A cronologia bíblica tradicional coloca o dilúvio por volta de 2300 a.C., segundo Ussher, ou 2900 a.C., segundo outras contagens. Og viveu por volta de 1400 a.C., 2000 anos depois. Se os Nephilim foram destruídos no dilúvio, como Og é descendente deles? A resposta de Enoque, segunda incursão, e também depois, Gênesis 6, 4. Depois do dilúvio, houve outra mistura, mas isso cria problema teológico. Se os anjos caíram uma vez e foram aprisionados, como 2 Pedro 2, 4 e Judas 6 dizem, como caíram de novo? A menos que não foram aprisionados todos.
A menos que alguns permaneceram livres, a menos que a segunda incursão não foi angélica, mas genética, descendentes dos Nefilim que sobreviveram. Como? A teoria é especulativa, através das esposas dos filhos de Noé. Gênesis 6, 9 diz: Noé era homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. E Gênesis 6, 18, 20. Noé, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. O texto não diz que as noras de Noé eram puras, só diz que Noé era. Se houve contaminação genética nas noras, então os descendentes de Sem, Cam e Jafé poderiam carregar traços. E Canaã, filho de Cam, seria ancestral dos cananeus, onde estão os anaquins. É altamente especulativo, mas é uma tentativa de resolver a contradição textual. A ortodoxia resolve diferente, diz. Gênesis 6 é sobre a linhagem de Sete, piedosa, se misturando com a linhagem de Caim, profana. Filhos de Deus, setitas, filhas dos homens, cainitas. A corrupção era moral, não genética. O dilúvio destruiu essa corrupção. Os gigantes posteriores, Anaquins, Refaim, não têm ligação com Gênesis 6. São apenas pessoas altas. Og tinha talvez 20 metros, não 4. A cama foi exagerada. Ou era cerimonial, ou era de um ídolo. Essa leitura preserva a racionalidade e evita a mitologia, mas tem custo. Ignora Binei Elohim em Jó 1 e 2, sendo claramente seres celestiais. Ignora, e também depois, ignora a linguagem de extermínio sistemático. Ignora a preservação da memória da cama. E ignora que textos antigos frequentemente registram o impossível porque tentam preservar algo real que não sabem como explicar. A terceira via. Og era um líder de uma população geneticamente distinta, mas não de 4 metros. População isolada, endogâmica, seletivamente criada para tamanho e força. Algo como 2 a 2, 5 metros de altura média, com alguns indivíduos ultrapassando 70 metros. Isso é biologicamente possível. Raro, mas possível. Tribos de pastores nômades do Sudão, como os Dinka, têm média de altura acima de 90 metros, com muitos ultrapassando 2 metros. Seleção natural, dieta rica em proteína, isolamento genético. Se uma população como essa existisse em Bazã e fosse guerreira e controlasse fortalezas, ela seria lembrada como gigantes. A cama de Og seria real, mas para alguém de 70 metros, não 4. A medida foi transmitida, mas o contexto, altura real, foi perdido. Isso preserva o núcleo histórico sem exigir biologia impossível. E explica por que não achamos esqueletos. Porque eles eram humanos. Ossos humanos de 70 metros se decompõem como qualquer outro. Não há marcador ósseo que diga este era refaíta, a menos que haja. A menos que haja alguma característica cranial, alguma proporção esquelética, alguma densidade óssea diferente. Mas sem DNA, não sabemos. E aqui chegamos ao ponto. Og não é prova de Nephilim. Og é marcador de algo que o texto quis preservar. Se era linhagem angélica, população distinta ou propaganda teológica, o texto não confirma. O texto só diz: havia uma população chamada Refaim. Eles eram considerados gigantes. Og era o último rei. Ele tinha uma cama de ferro medindo 9 côvados. A cama estava em Rabá. Ele controlava 60 cidades. Israel o derrotou e destruiu tudo, e depois continuou destruindo Anaquins. E depois, Davi matou os últimos descendentes em Gate. E então acabou. A linhagem foi extinta, e o que sobrou foi memória, e megalitos, e perguntas. As 3 entregas prometidas. Primeiro, o que o texto diz. Og é real no texto. Rei de Bazã, último dos Refaim, cama de 9 côvados, território, batalha, extermínio. O texto permite afirmar: havia uma população designada como Refaim. Essa população foi destruída. Og foi o último rei dessa linhagem. A cama existia, era de ferro e estava em Rabá. O texto não permite afirmar. Og tinha 4 metros. Og era híbrido angélico. O era biologicamente impossível. O texto registra a medida da cama, não do homem. Tudo o mais é inferência. Segundo, o que a arqueologia revela. Bazã tem megalitos. Não tem esqueletos de gigantes. Não tem inscrições de Og. Tem camadas de destruição que podem ou não corresponder à narrativa bíblica. A ausência de evidência direta não anula o texto, mas também não o confirma. O que a arqueologia mostra é capacidade técnica para mover pedras de dezenas de toneladas e tradição oral local que conecta essas pedras a gigantes. Tradição não é prova, mas é padrão de memória. Terceiro, porque Og importa. Og não é só mais um rei. Og é marcador.
Ele conecta Gênesis 6 a Números 13 a Josué 12 a 2, Samuel 21. Ele fecha uma linha que começa com filhos de Deus e termina com Golias. Essa linha pode ser mítica, histórica ou mista, mas ela foi preservada. E a preservação significa que algo sobre essa linhagem era importante o suficiente para ser lembrado. Talvez porque era uma ameaça real. Talvez porque representavam corrupção teológica. Talvez porque eram memória de uma era anterior que não devia ser esquecida. Og é o último porque depois dele não houve mais reis dessa linhagem. Houve guerreiros, Golias, mas não reis. Houve descendentes, mas não dinastias. A eliminação foi completa. E isso é o que fica de pé. O que continua aberto? A natureza exata dos Refaim, a relação entre Nefilim e Refaim, a explicação biológica para alturas extremas, a origem dos megalitos, a razão para o extermínio sistemático, a conexão entre Monte Hermon e Bazã, o significado de e também depois. Cada uma dessas perguntas tem respostas possíveis, mas nenhuma definitiva. E talvez seja isso que o texto quer. Talvez a ambiguidade seja intencional, porque se a resposta fosse óbvia, não haveria debate. E se não houvesse debate, não haveria preservação. Textos que resolvem tudo morrem. Textos que deixam perguntas abertas sobrevivem. Og sobreviveu. A cama sobreviveu. A memória sobreviveu. E agora, 3.000 anos depois, ainda estamos tentando entender o que aconteceu em Bazã. A linha final. Se Og foi literal, então a história é mais estranha do que nos ensinaram. Se Og foi simbólico, então o símbolo carrega algo que precisava ser codificado. E se Og foi mistura, memória distorcida, mas baseada em algo, então a linha entre mito e história é mais fina do que queremos admitir. O que sabemos é isto. O texto não esqueceu Og. A arqueologia não esqueceu Bazã. E a pergunta sobre o que realmente aconteceu ali ainda não tem resposta que todos aceitem. E isso, por si só, já diz algo. Se você quer mais investigações assim, que seguem a evidência, respeitam o texto, apresentam as hipóteses rivais com honestidade e deixam você decidir, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa nos comentários qual linha você acha mais plausível. Og era a memória de uma população real, biologicamente distinta? Ou Og era construção teológica para justificar conquista? Ou algo entre os dois? Não estamos vendendo certeza. Estamos mapeando o território. E o próximo território é ainda mais complicado. Os Anaquins, Hebron, Golias. E por que a linhagem teve que ser apagada até o último descendente? Porque a história de Og não termina em Bazã. Ela continua em Gate e termina com uma pedra de funda,